Bem-vindo ao podcast Talk de Negócios da Academia Fiesc de Negócio. Hoje nós temos um tema bem importante para Santa Catarina, que é desafios e oportunidade para executivos em 2025. Nós vamos receber José Eduardo Fiates e Elisa Coral. O José Eduardo Fiates é graduado em Engenharia Mecânica na UFSC, com mestrado e doutorado na mesma instituição, se destacou como superintendente-geral da CERT e também atuou como diretor executivo do CELTA, liderando a concepção e proposição do Parque Sapiens, no qual foi diretor executivo, e em 2007 foi agraciado pelo Ministério da Indústria com a Medalha do Conhecimento. Em 2019 assumiu a diretoria de Tecnologia e Inovação da Fiesc e a superintendência do IEL Santa Catarina. Fiates, conta um pouquinho para a gente, dos seus desafios e os motivadores nessa sua atuação no Sistema S e na diretoria da Fiesc. Então, eu acabei caindo nessa área de empreendedorismo e inovação meio por acaso. Até ontem eu estava lendo um livro sobre criatividade e ambiente de inovação e eles estavam dizendo que fizeram uma pesquisa com vários prêmios Nobel a respeito do como e por que eles foram na direção que foram. E mais de 80% diz que foi por acaso. Era a pessoa certa, na hora certa, na situação certa. Eu acho que isso acontece, claro, que depende muito da formação, depende do contexto, mas isso acontece na vida de todo mundo. Um determinado momento tem um momento de virada, um momento de alinhamento. Eu fui fazer um curso de inglês na região de Boston e por alguns eventos que aconteceram eu acabei explorando bastante o MIT, Harvard e tal, e fortaleceu alguma coisa que eu já gostava há bastante tempo, que é essa questão do empreendedor. Foi aí que eu foquei praticamente toda a minha carreira nos últimos anos, em parques, venture capital, fundos, inovação e tal. E foi nessa direção que eu acabei caindo aqui na Fiesc, e hoje a academia tem muito a ver com isso, Empreendedores, criação de novos negócios, capacidade de fazer acontecer, que é algo que eu admiro muito, especialmente do empreendedor catarinense. Muito obrigado, Fiates. E a Elisa Coral, que é gerente executiva do IEL Santa Catarina, com 25 anos de experiência em gestão da inovação, ambientes de inovação e planejamento estratégico. É doutora em engenharia de produção na UFSC, possui formação em ciência da computação, administração e aperfeiçoamento em estratégica na inovação na Wharton School, nos Estados Unidos. Atua em inovação tecnológica, empreendedorismo, ecossistema de inovação, planejamento estratégico e sustentabilidade corporativa. Muito completa. Elisa, como tem sido os desafios no IEL conectando esses temas de inteligência do observatório, talentos, estágio e trazendo resultado para a indústria? Como é que tem sido esse desafio? Felipe, você estava lendo aí a minha trajetória, e vê que tem vários temas que eu navego, Dizem que a gente, até o final da vida, a gente muda de profissão 6 vezes. Eu já estou na 5ª e devo ir para a 6ª. Então, eu sempre gostei muito de aprender e aplicar o conhecimento. Então, entrei aqui em 1998, trabalhei bastante com projetos de inovação e sempre nessa parceria universidade-indústria e fui aprender um pouco mais sobre como é que é esse processo de você ter uma ideia e, a partir da ideia, transformar ela num projeto, num negócio, crescer. E isso tem a ver com tudo que a gente faz. Desde o PDCA, da administração, até um novo negócio que a gente vai fazer, um novo produto. E aí a tua pergunta, como é que tudo isso se conecta? Porque para a gente fazer algo novo, você começa com uma ideia, você precisa de informação, você precisa de gente. E esse é o meu momento agora. Conseguir conectar esses recursos todos para fazer algo acontecer. Apoiar a indústria nesse sentido. Então, toda essa trajetória hoje, eu brinco, com mais de meio século, nos ajuda a colocar esse conhecimento, essa experiência em prática. Que legal, Elisa. Dá para ver muito, que a gente aprende desde o nosso processo de educação, que primeiro a gente copia, depois a gente adapta e depois a gente combina. E é a combinação desses conhecimentos que a gente tem que faz a gente se tornar uma pessoa mais completa e mais preparada para os desafios da vida. Bom, dentro de algumas falas, a gente vai trazer aqui uma citação, para que a gente consiga identificar os desafios e oportunidades para os executivos em 2025. Tá? Então, quando essa palavra aparece, inovação não é um departamento, é uma atitude. Para você, Fiates, na tua perspectiva, o que vem à tua cabeça com essa frase?
Bom, o Jorge Paulo Lemann fala por si só pela trajetória dele, pelos resultados e tal. Mas eu creio que a atitude, na verdade, é a ponta do iceberg, né? Até o pessoal da área de psicologia e administração trabalha muito de que a atitude é resultado de um comportamento, que é resultado de uma cultura, que é resultado de crenças, né? Isso vale para todas as áreas de conhecimento críticas de uma organização. A produtividade não é um departamento. A criatividade não é um departamento. O espírito de equipe não é um departamento. Todos os elementos fortes de uma organização que constituem os pilares de crenças, valores, etc., só se torna uma atitude de fato e não um departamento quando elas conseguem fluir da crença para a cultura, para o comportamento e assim a atitude. Então, Elisa, e para você, como a inovação, não sendo um departamento, sendo uma atitude, como isso funciona na tua vida, na tua experiência profissional? Felipe, quando eu comecei a estudar inovação, eu achava que ela tinha que ser planejada. Nós até criamos um núcleo de gestão da inovação no IEL, e você vai vendo que, como o Fiat falou, tem coisas que elas acontecem, elas não são planejadas. E realmente, para que você consiga inovar, tem que ser uma atitude, tem que estar na cabeça e no coração das pessoas. Como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso fazer com menos? E se a gente não inova, a gente morre, não tem jeito. O mundo está em constante mudança. E a inovação ela tem que ser trabalhada em todos os níveis da organização. Muito bom. Eu acho que esse é um ponto muito forte e, complementando, eu acho que a inovação ela também é feita para pessoas, né? E para a gente entender de pessoas, a gente precisa escutar elas, né? E foi assim que a Academia Fiesc de Negócio construiu 100% dos seus produtos e assim que ela nasce para resolver problemas de Santa Catarina. A gente fez uma escuta, né, com mais de 45 indústrias de Santa Catarina e, aproveitando esse gancho, Fiat, eu queria entender um pouquinho quais são os desafios mais críticos para os quais os executivos devem se preparar para enfrentar em 2025. A gente está olhando esse quadro aqui, de fato, nós estamos falando de pessoas, né? São logos, mas a compreensão do que está por trás desse logo passa por trás de quem está pela frente na liderança, que são os empreendedores, os executivos. Quando se pensa aqui na Duas Rodas, é impossível deixar de considerar o que o Léo toca lá, né? Quando você pensa aqui da Tupi, logo vem à cabeça as estratégias do riso. E é isso que a academia pretende criar. A gente quer criar uma comunidade de líderes, uma comunidade de gestores, uma comunidade de operadores, uma comunidade de empresas que são compostas por pessoas que lideram os seus processos, que têm um objetivo, um propósito comum e que querem compartilhar esse conhecimento, mas especialmente enfrentar os desafios coletivamente. Parece utópico, mas os casos de maior sucesso no mundo hoje em dia, na área empresarial, são aqueles onde você cria ecossistemas que têm alguns propósitos comuns, que têm alguns valores comuns e que transformam esses propósitos e valores em vantagem competitiva. Perfeito, Fiat. E Elisa, dentro dessa lógica, né, entendendo que dessa pesquisa vieram alguns temas mais votados, né, como você entende esses temas, quais são as abordagens e como a gente vai lidar um pouquinho com essa devolutiva, né, para a indústria? Felipe, foi bem interessante essa pesquisa, ela foi qualitativa, mas nós ouvimos quase 50 CEOs, executivos da indústria catarinense. E a gente perguntou para eles quais eram as 5 temáticas mais relevantes para o crescimento sustentável da indústria. E aí vieram 4 grandes temas. A inovação deles a gente já comentou, né? Mas a eficiência operacional também é super importante, como é que eu posso ser mais produtivo, então a produtividade é um tema que eles citaram bastante. Eles citaram, obviamente, a questão da inteligência artificial, a gente precisa se preparar para isso, é algo que está aqui, como é que vai impactar a nossa indústria, o nosso negócio. A questão da liderança, e aí a liderança tem vários níveis, né? Claro, obviamente a questão da liderança estratégica, mas você preparar também
os próximos líderes que virão, né? Só para dar um dado, hoje a gente está em Santa Catarina com uma taxa de desocupação de 2,8%. É a menor da série histórica. O observatório acompanha isso, né? O Observatório Fiesc, e é pleno emprego. O Brasil é 5,3%, também é. Né? Como é que nós vamos atrair talentos, desenvolver pessoas, reter essas pessoas? Né? Então, esses foram tópicos que vieram à tona nessa pesquisa que nós fizemos, que estamos trabalhando na academia. Perfeito. E nessa linha, olhando para talentos, olhando para motivar, né, esses talentos, quais são as habilidades e competências que, na tua opinião, vão ser fundamentais para o líder do futuro que vai ter que gerenciar, né, esses talentos, essas pessoas que vão estar assumindo cargos na indústria? Eu acho que aqui vocês têm um bom exemplo disso, né? As pessoas têm que ter alinhamento do seu propósito com aquilo que a gente está propondo em termos de empresa, em termos de organização. É claro que hoje você não tem a expectativa que um jovem entre numa empresa, numa organização, com a perspectiva de ficar ali até o final da sua carreira, né? Pelo contrário, eles querem rodar, eles querem partir para outros desafios. Portanto, a empresa tem que ser dinâmica, a empresa tem que criar novos desafios o tempo todo, se ela quiser reter esses profissionais. Às vezes é até bom que haja uma rotatividade, faz parte do jogo, mas a empresa tem que ser muito astuta, no sentido de mostrar que ele vai ter ali chance de criar eventualmente um negócio novo, de enfrentar desafios claros, de morar em outros países, né? De se relacionar com outras pessoas, com outros perfis. Então, hoje o desafio de qualquer líder, empreendedor, como disse a Elisa aqui, na questão da liderança, é ser um grande maestro de uma sinfonia que vai ter várias pessoas tocando instrumentos diferentes, que tem que se integrar e que em algum momento eles vão tocar rock, vão tocar jazz, vão tocar música clássica, e a empresa tem que ao mesmo tempo se beneficiar dessa competência e inspirá-los a ser multidisciplinares. Legal. E dentro dessa pesquisa, né, Elisa, a gente também avaliou uma série de outros pontos que foram trazidos, como, por exemplo, marketing e finanças, e sucessão e governança, e estratégia, né, que são temas que aparecem nessa pesquisa, mas que, ao mesmo tempo, nós, né, tanto com dados do observatório quanto com outras fontes, a gente consegue perceber que são fatores que a indústria catarinense precisa olhar, precisa estar atenta. Na tua opinião, como é que vai se dar essa formação desses líderes nessas áreas? A gente está num momento de muitos desafios, né? E, ao mesmo tempo, oportunidades. Então, como o Fiat trouxe, adaptabilidade, flexibilidade, capacidade de lidar com o novo, né? E como é que tudo isso vai se integrar e funcionar, né? Então, a gente vai precisar mudar e numa velocidade muito maior. É isso, está posto, né? Então, a liderança, ela vai ter que, ela mesma, né? Começa pelos líderes, de você olhar para você mesmo. E existem dois tipos de inteligência, né? A inteligência racional e a inteligência emocional. Né? E nós precisamos acelerar isso, né? Da mesma forma, nós temos, a informação está aí. Você vai na internet, você vai será que eu preciso, por exemplo, frequentar uma academia? Será que eu não consigo buscar informação, né, nas ferramentas de inteligência artificial e tudo mais, né? Por isso que a gente fala, tem a inteligência artificial e a natural, né? A natural, a troca, você saber o que o outro está fazendo, você ver quais são as boas práticas, o que funciona, o que não funciona, por onde eu começo. E, de novo, acho que o líder vai precisar olhar para si mesmo e, a partir daí, começar todo um movimento dentro da sua empresa. Bom, e Elisa, exatamente nesse tópico que você trouxe, pegando esse gancho, né, de a liderança e ele ter que entender um pouco mais de si mesmo, e conectado com o que o Fiat falou de empresas, né, que as empresas são formadas por CEO que tem uma estratégia, como se dá essa construção de comunidade executiva e como a gente está pensando aqui na Academia Fiesc de estimular essa conexão? A conexão ela é absolutamente fundamental. Se nós formos
estudar como é que a inovação acontece, ela acontece a partir de conexões, a partir de sinapses na nossa cabeça, e depois você compartilha a sua ideia com alguém, e alguém te traz um insumo, te traz uma informação adicional, e você vai, então, construindo aquilo, né? Nós somos muito mais fortes juntos porque você consegue trazer mais conhecimento, né? A gente pode dizer 2 mais 2 é 4, né? Não, pode ser muito mais. Então, a gente potencializa a criação de soluções quando as pessoas estão juntas. Então, é o trabalho em equipe, é o trabalho. Então, essa é justamente a ideia da academia, de não fazer sozinho, de construir juntos, de ter uma rede que se potencializa. Então, eu troco informação, eu vejo o que o outro está fazendo, consigo compartilhar as minhas experiências, aprender, compartilhar as minhas dificuldades, mas também aquilo que eu tenho de melhor, e aí a gente consegue fortalecer a indústria catarinense, que é o grande objetivo. Excelente, Elisa. E eu vou aproveitar para provocar o Fiats aqui, que ele tem um poder especial. Eu não sei se nossos ouvintes conhecem o poder especial que ele tem, mas é que essa habilidade de ter um network estratégico, de fato ajuda a gente a resolver desafios. E o poder especial do Fiats é que ele consegue ligar e as pessoas atenderem ele coloca a pessoa diante de várias perguntas, né, diante de várias provocações que ajudam nessa construção. Para você, Fiats, como foi construir essa rede e qual a importância dessa rede de networking estratégica para a solução de problemas? Eu acho fundamental para a criação de qualquer rede é você reconhecer o valor das pessoas e ser genuíno e verdadeiro nos processos, né? E depois fazer com que isso possa gerar resultado para todos os envolvidos. A Elisa estava falando da questão do compartilhamento, do resultado que você colocar os conhecimentos juntos gera. Vamos considerar que isso aqui seja uma base de competência tua e as suas ideias. Esse aqui seja o da Elisa e esse aqui seja o meu. Você tem pessoas por trás de cada uma dessas ideias. Cada um tem um jeito de utilizar essa base de conhecimento para resolver problemas. Se eu compartilho as minhas ideias e a Elisa contigo, você agora tem 3 formas de resolver problemas. Se você faz o mesmo com a Elisa, ela agora tem 3. E eu também passo a ter 3. Portanto, um grupo que antes tinha 3 formas de resolver o problema, uma com cada um, agora tem 9. O processo é exponencial. Quando as pessoas realizam que isso pode acontecer, elas atendem o telefone sempre. Excelente, muito bom. Eu acho que esse caminho, né, a gente brinca com esse fator, mas é daí que surgem várias movimentações estratégicas e várias soluções, né, que a gente vai construindo e vai consultando nossos clientes, vai consultando nossos parceiros sobre aonde chegar, para onde ir e com ele junto, né, levando nisso essa sinergia da nossa rede. Como a Academia de Fiesc pode contribuir para essa construção? O que a gente pode fazer, então, para estimular essa conexão de maneira mais efetiva? Essa é uma pergunta para vocês dois. Fiquem à vontade para irem conectando, porque eu acho que agora, né, com essa brincadeira de copos aqui que o Fiats fez, ouvinte, ele foi conectando os copos aqui na mesa que a gente estava utilizando e a gente foi imaginando, né, esse cenário em que esse conhecimento era compartilhado e ia se tornando exponencial. Elisa, para você, como é que se dá essa possibilidade? O que a academia pode fazer por Santa Catarina? A academia pode trazer os líderes aqui para compartilharem as suas experiências, para aprender uns com os outros. A academia pode ajudar as empresas a conectarem recursos. Como é que eu acesso o recurso? Recurso a gente não está falando só de recurso financeiro, mas a gente está falando de gente, a gente está falando de tecnologia, né? A nossa ideia é que a academia seja esse hub, esse conector, esse instrumento, esse facilitador para que a gente possa efetivamente trabalhar isso que o Fiats colocou, né? Transformar uma ideia, né, não em 3 ou 9, né, mas nós estamos pensando aqui 20 empresas conectadas em 2025, para termos 20 fatorial exatamente, de ideias possíveis, de transformação. Exatamente. Que é transformação e crescimento.
a brincadeira que nós fizemos, as 20, se cada um trouxer uma ideia, vira 400. Exatamente. Isso é bem importante. Aqui tem uma frase, né, do Abílio Diniz que fala que relacionamento é a base de qualquer negócio bem sucedido. Para você, Fiat, e já entrando um pouquinho no que a gente está querendo construir, né, para a academia em 2025, que é a nossa estratégia mestre, que é o nosso horizonte, como você impacta com essa frase? Eu estava pensando, quando você falou para a Elisa, da questão de como é que a gente cria a comunidade, qual o papel que a academia tem que ter nessa comunidade. E nós estávamos brincando antes que você agora tem uma namorada que é terapeuta. Né? Psicóloga. Exatamente. Eu acho que tem muito a ver com espelho. Faz de conta que isso aqui é um espelho. Isso aqui é minha mulher, com algumas chamadas não atendidas. A academia tem que ser um espelho. Por quê? O espelho primeiro faz com que você se conheça, efetivamente. Quando você afasta um pouco o espelho, ele permite que você enxergue o todo. Mas você continua com aquele conhecimento individual. Essa visão sistêmica do todo, do individual, é fundamental. E quando você muda um pouco o ângulo do espelho, ele reflete o futuro que eventualmente você vai atingir. A academia tem que fazer isso. Ela tem que permitir que a empresa se conheça melhor, avaliando suas oportunidades, seus desafios, consiga enxergar o seu contexto e como é que ele vai se comportar nesse contexto e inspire em novas direções que eventualmente ele não enxergava antes. Perfeito, Fiat. Eu acho que esse é um grande objetivo que a gente tem na academia e, portanto, se deu essa criação do programa Membership. Conta um pouquinho pra gente, né? O que é não só a motivação da construção do Membership, mas o que é esse programa que a gente está levando para a nossa comunidade de indústrias? Bom, primeiro, quero pedir desculpa por estarmos usando o termo inglês. Né? É mais charmoso, talvez vende mais, né? mais chique. Mas no fundo significa o seguinte: nós queremos ter gente no mesmo barco. Tá? Essa é a ideia do Membership, é você criar um clube, criar uma comunidade, criar uma aliança de pessoas que compartilham do mesmo barco, compartilham dos mesmos valores, dos objetivos, dos propósitos e querem navegar juntos nesse processo. Então nós ouvimos dos nossos clientes que já tinham interagido com a academia antes, o que o nosso barco não tinha adequado, quais eram os furos no barco. Não estou dizendo que esse barco não vai ter furo, eventualmente tenha. Nós vamos aprender como corrigir os erros, mas principalmente como é que nós podemos fazer com que esse barco seja mais forte para avançar em águas desconhecidas, com um clima cada vez mais mutante, né? Porque se está havendo mudança climática no planeta Terra, a mudança do clima no mundo dos negócios também é exponencial. Então o Membership é um caminho para nós nos adaptarmos às mudanças, aprendendo uns com os outros e trazendo referências para fazer network, que a Elisa vai falar da rede, para capacitar, para educar, porque isso é fundamental, transmitir conhecimento de maneira adequada, de maneira empática, a educação é fundamental, e depois ter aconselhamento com quem já passou por uma experiência similar. Bem legal. E Fiat, nessa lógica, eu vou até provocar a Elisa aqui, ela contar um pouquinho pra gente como essa iniciativa vai impactar os executivos durante a sua jornada nas suas empresas. Uma das coisas que veio também na escuta, né, primeiro, não é uma escola, né, por isso que o nome é academia, né, não é uma escola de negócios, é uma academia, onde tem troca, onde tem rede. Então, um dos pilares que nós temos é o hands-on, né? De novo o termo em inglês, mas é você colocar a mão na massa. Tá? E dentro desses temas que nós ouvimos, inovação, eficiência operacional, liderança, inteligência artificial, a ideia é trazer os executivos aqui para discutirem sobre isso, mas a gente vai trazer especialistas, nós vamos trazer parceiros internacionais, e vamos trabalhar com imersões. São imersões de 2 dias, onde em toda imersão você vai ter alguém que domina aquele conteúdo. Nós vamos ter um case prático de uma empresa que está atuando com aquilo
e depois a gente vai pensar num projeto para a empresa. Então, como é que eu vou agora pegar isso que eu aprendi, como é que eu vou trazer para dentro da minha empresa e com que projeto? E aí tem toda uma preparação para isso. Uma preparação antes, com as empresas que são membros, e depois vão ter também mentorias pós-imersão, né? Então, nós estamos planejando para 2025 15 imersões, 10 delas já estão definidas, outras 5 vão ser temas eletivos que os próprios membros vão solicitar. E isso, a ideia é, com esses pilares, a gente ter muita troca, nós vamos ter muita troca na academia, porque nós estamos falando o quê? De líder para líder, trazendo, obviamente, especialistas que vão poder ajudar e mentores que vão poder depois orientar também e ajudar na construção e implementação do projeto dentro da empresa. E aí a gente fortalece, a gente conecta. Então, é uma comunidade, como disse o Fiat. Respeito aos fundamentos teóricos, mas sem exagerar, né? E como disse a Elisa, pensando na aplicação imediata na sequência. E pegando esse gancho da Elisa, né, Fiat, a gente pode falar que a gente está criando de fato um barco e a gente vai entrar no barco junto com a empresa, né? Conta pra gente um pouquinho, Fiat, como está funcionando essa lógica da gente apoiar a empresa no plano estratégico dela, né? Como essas imersões elas podem estar associadas a projetos estratégicos que a empresa tem, né, que está desenvolvendo já, e como a gente vai assessorar, apoiar, mentorar esses projetos para eles continuarem alinhados com a estratégia da empresa. Primeiro é importante ressaltar o seguinte: o capitão do barco é a empresa e o seu time. Nós queremos ser uma tripulação relevante, nós queremos ter gente que indica o caminho, né? Gente que ajuda a segurar as velas fortes, que orienta como fazer o nó, que traz a experiência do outro barco para cá, né? Mas nunca dá para terceirizar empreendedorismo, certo? Nós temos que ser empreendedores enquanto academia, no sentido de cumprir a nossa missão adequadamente. E nós estamos trazendo um grupo de colaboradores-chave da própria federação, que vai estudar, vai trabalhar, vai trazer as suas experiências práticas para transmitir. Nós estamos trazendo gente de empresas que já se aposentou, ou ainda que está na ativa, mas todos eles com capacidade realmente de colaborar para aquele time da empresa que está liderando o processo. E essa ideia não pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ela tem que ser permanente. Esse é o nosso grande desafio. O presidente Mário, até ontem, numa reunião nossa aqui, falou: o desafio não é começar, é continuar. Perfeito. E o destino não é o final. Certamente, cada destino é a etapa de uma nova fase que começa no ano seguinte. Que ótimo, Fiat. É muito bom estar zarpando nesse barco com a academia. A gente, como equipe, está muito motivada por esse novo modelo estratégico. A gente vivenciou uma série de transformações desde o pós-pandemia, em que a gente teve que se adaptar e a gente continua se adaptando ao mercado e às mudanças e querendo levar esse DNA de adaptação para a indústria, porque ela precisa estar muito pronta para enfrentar os desafios de 2025 e do futuro. E para mapear essas tendências e para entender, né, como isso funciona, Elisa, conta para a gente um pouquinho como vai ser para quem deseja fazer parte dessa comunidade. Quais são os passos que essa pessoa deve fazer para entrar nesse barco com a gente, para se tornar aí um aliado dentro desse membership? Bom, Felipe, entrar em contato conosco, né, com a Academia Fiesc de Negócios, trazer os seus desafios, os desafios da sua empresa, e nós vamos mostrar todo o programa Membership para 2025, que inclusive, a primeira imersão já está programada para o dia 20 de fevereiro. Então, quem está escutando e tiver interesse, entre em contato conosco. E nós vamos fazer todo o atendimento mostrando em detalhes esse programa e como que ele pode impactar no resultado do negócio de cada indústria. Bom, então muito obrigado, Elisa, muito obrigado, Fiat. Foi um bate-papo bastante interessante, com bastante troca de informações. Fomos do Prêmio Nobel, passamos por cada mudança de 6 anos da vida, levando a gente para um novo desafio. Entendemos um pouquinho a conexão entre a universidade e a indústria e recebemos uma lição importante de que a atitude é apenas a ponta do iceberg.
E para finalizar, eu gostaria de agradecer a audiência por ter nos ouvido até agora. Você que nos acompanha, siga nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook e no YouTube, onde nós vamos ter o vídeo gravado desse podcast. E também entre em contato conosco para participar do membership. Nossa equipe vai estar ansiosa esperando pelo seu contato. Até a próxima e nos vemos no próximo episódio.